Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo, uma live aqui mais uma vez no canal. Agora vamos analisar as ações da Starbucks, que é a maior rede de cafeteria do mundo, só que ela tem algumas peculiaridades muito importantes que você tem que aprender, tem que saber como é que funciona para entender o modelo de negócio da empresa, ver por que que ela é tão diferente, por que que foi uma cafeteria que se tornou líder global, por que que ela conseguiu se diferenciar tanto do mercado, né, para poder chegar aí ao mundo inteiro. A gente vai ver como que ela tem milhões de clientes pelo mundo inteiro e centenas de milhares de lojas. Então, uma cafeteria que é icônica, que é um case de extremo sucesso e trouxe um retorno acionista gigantesco também, muito, muito forte, a gente vai ver isso aqui. E o modelo de negócio mais interessante é que funciona quase como um banco. A gente vai ver aqui que ela vai muito além do que somente uma cafeteria que vende cafés e outros produtos. Ela tem um modelo de negócio bastante peculiar que está por trás do seu sucesso. Então vamos lá. Aqui também, hoje infelizmente não é uma live mesmo ao vivo, porque eu tive que gravar, porque eu tenho um compromisso, uma reunião na hora da live. Então, para manter aqui o compromisso de segunda-feira, 8 horas da noite, eu gravei, vou colocar aqui, talvez esteja aparecendo no chat ao vivo daqui a pouco, para conversar com quem estiver por aí. Então vou aqui compartilhar minha tela para a gente ver como se fosse uma live mesmo, considera como se estivesse ao vivo. Entrando aqui no site do Canguru, vamos lá abrir aqui a Starbucks. Então vou jogar aqui. Opa, na hora que apareceu eu apaguei. Vamos lá. Deixa eu dar um leve zoom pra gente. Então, Starbucks, valor de mercado hoje de 121 bilhões de dólares, muito, muito grande, é maior que qualquer empresa da bolsa brasileira em valor de mercado. Então, negociado na Nasdaq com o ticker SBUX e também você pode comprar BDRs no Brasil pela B3 com o ticker SBUB34. Hoje está custando aí 105 dólares uma ação da Starbucks, mas nos Estados Unidos você pode comprar frações de ações, né? Então isso não é problema, caso você não tenha 500 reais para poder comprar uma ação de uma vez. E na B3 não tem frações de ações, é 527. Então você tem que desembolsar um valorzinho relativamente alto para uma única ação. E nos últimos 7 dias a ação só esteve bem estável, mas no último ano, aqui ele pega 12 meses, tá? Não é somente 2023, teve uma alta aí de 46%. A ação está subindo bastante. Intervalo de 52 semanas, que é um ano fechado, né? A gente pode ver que ela está quase próxima do topo ali, que bateu 113 dólares, hoje está 105, mas chegou a 69 também nas últimas 52 semanas. Vamos descendo por aqui, no final vamos dar uma nota aqui para a empresa. Vamos conhecer um pouquinho sobre como que é a Starbucks, tá? Foi fundada em 71 em Seattle, nos Estados Unidos, e hoje é das maiores redes de restaurantes do mundo, com mais de 36 mil lojas em 86 países. É muito, muito grande. E mais de 400 mil funcionários. Inclusive, ela tem um modelo de negócio que ela chama os funcionários de partners, né, que são parceiros. Ela não chama de colaborador ou funcionário mesmo, porque ela sabe da importância que tem ter essa proximidade com os trabalhadores. Inclusive, lá nos Estados Unidos, chegaram a fundar um sindicato, né? E aí a Starbucks teve que intervir para tentar convencer, assim, os executivos foram lá, se não me engano foi em Buffalo, a cidade que começou o sindicato, e aí eles foram lá perguntar, conversar com os funcionários quais os desejos deles, tal, para entender melhor o que estava acontecendo, porque eles sabem que é importante ter um relacionamento muito bom com os partners deles, são os funcionários, e também eles pregam muito uma filosofia de ter um bom relacionamento dos funcionários com os clientes também, uma proximidade. Eles tentam manter. É uma cafeteria que tenta manter um clima aconchegante para os clientes. Tanto que. Por que você acha que eles perguntam o seu nome para colocar no copo quando você faz um pedido? É para você se sentir uma pessoa assim, mais. Como se fosse uma cafeteria mais aconchegante mesmo, como se as pessoas lá dentro te conhecessem e a pessoa te chama pelo nome. É mais ou menos por trás disso. Tem até uma estratégia de marketing um pouquinho peculiar, que eu não sei se é verdade mesmo, mas eu ouvi falar sobre isso aí, que às vezes que é muito comum eles errarem seu nome. Inclusive, toda vez que eu vou nos Estados Unidos, eu não posso falar meu nome, né, que é João Paulo. Os americanos simplesmente não entendem o meu nome. Eles não sabem pronunciar. Aí eu sempre falo que meu nome é John, aí eles conseguem escrever. Mas é comum eles escreverem o nome errado. Tem muita gente que fala que isso é até de propósito, eu não sei se isso é verdade. Por quê? Porque geralmente as pessoas publicam nas redes sociais. Olha assim, ó como é que escreveram meu nome aqui no Starbucks. Aí posta uma foto do café com o nome escrito errado.
É propaganda grátis quando você faz um post lá nos seus stories do Instagram com um café da Starbucks. Então, é uma forma de conseguir também propaganda, marketing gratuito aí com seus clientes. E você pode observar que geralmente o ambiente das cafeterias é um ambiente que ele é feito. Muita gente vai nas Starbucks somente para poder pegar seu computador, sentar e trabalhar, fazer reuniões. Tem algumas lojas, inclusive, que têm ambientes fechados para você poder reunir uma equipe, você poder trabalhar mesmo, fazer uma reunião, um ambiente fechado mesmo. Outros são mais abertos, que aí fica um monte de gente sentada trabalhando, Wi-Fi gratuito, e aí fica lá tomando um café. No Brasil mesmo, eu não sei se são todas as lojas assim, mas algumas eu sei que são assim. Você tem que ficar pedindo café para poder receber um voucher, que aí você ganha um tempo lá de Wi-Fi. Acho que é uma, 2 horas, não lembro. Mas outras cafeterias, nos Estados Unidos eu sei que não é assim. Você pode pegar o Wi-Fi mesmo próximo da loja sem nem entrar nela. Aí acaba que é um modelo que as pessoas vão para trabalhar mesmo, para ficar um pouco mais aconchegante. Você pode ver que são poltronas muitas vezes confortáveis. Algumas mesas são altas mesmo para você poder trabalhar de fato. Outras são mesas bem pequenininhas com poltronas, sempre com 4 cadeiras em volta. Porque mesmo que você vá sozinho, você senta ali, às vezes está lendo um livro, outras pessoas sentam em volta de você e fica um clima mais aconchegante para você não se sentir muito sozinho. Então é tudo muito bem pensado por trás de tudo, tá? De uma Starbucks. E isso é muito interessante. Então hoje tem 16 mil lojas nos Estados Unidos e 6 mil na China. A China hoje é o principal mercado, o principal foco, tá, da empresa de crescimento. Tanto os Estados Unidos, que já é um mercado muito mais amadurecido, tem Starbucks como tem rato na rua, tem para todo lado nos Estados Unidos, né? Tem 16 mil lojas. Mas a China ainda é um potencial muito grande, porque tem 6 mil lojas na China, ou seja, tem por volta de um terço, assim, mais ou menos, do que tem nos Estados Unidos, que já é bastante coisa, já que os Estados Unidos tem muito. Mas lembra que a China tem mais de 1 bilhão de habitantes, enquanto os Estados Unidos tem por volta de 300 e poucos milhões. Então é um mercado muito maior, então um potencial de crescimento muito grande. Tanto que eu li que no mundo inteiro, em 2022, foi aberto uma Starbucks a cada 9 horas no mundo inteiro, e a grande maioria foi na China, tá, das aberturas. Possui um robusto programa de fidelidade com mais de 30 milhões de clientes ativos nos Estados Unidos. 30 milhões é quase 10% da população americana ativo nesse programa de fidelidade, porque também tem muita gente que é cliente, mas não está no programa de fidelidade. Só o programa de fidelidade são 30 milhões, é quase 10% da população do país. Isso é surreal. E o programa de fidelidade é o que faz a empresa trabalhar como se fosse um modelo bancário, porque você compra aqueles cartõezinhos que você pode usar tanto o aplicativo do telefone, como também o cartãozinho físico, que é aquele cartão fidelidade. Que você coloca dinheiro, você coloca crédito, e você depois vai passando nas lojas e trocando, né? E trocando por produtos. E você ganha vários benefícios, ganha café grátis, ganha desconto, ganha uns brindezinhos, quando você faz parte desse programa de fidelidade. E aí é por isso que eles funcionam como um banco. Porque como que é um banco? Você deposita o dinheiro na conta corrente e usa ali um cartão de crédito. É mais ou menos assim, né? Banco trabalha com ativos e passivos, né? Com o dinheiro que as pessoas colocam no banco através da conta corrente ou na poupança, um CDB, e o banco empresta esse dinheiro através de empréstimos para pessoas físicas, pessoas jurídicas, crédito rural, várias formas. E aí é assim que o banco trabalha. A Starbucks, ela recebe, você vai lá e bota, por exemplo, R$ 100 no cartão Fidelidade, você está meio que pagando adiantado por um café que um dia você vai consumir. Então ela recebe aquele dinheiro não fica parado lá na sua conta de fato. Ela usa esse dinheiro para abrir novas lojas, para fazer inovações, para poder substituir, às vezes, coisas que têm que ser substituídas nas lojas, né? Reformas, para contratar novas pessoas. O dinheiro está girando. Aí depois você vai trocando, só que muitas vezes também as pessoas esquecem. Fica dinheiro lá um tempão. Às vezes a pessoa nem lembra. Colocou o dinheiro lá e nem lembra que tá ali e fica muito tempo ali, às vezes, muitas vezes quase para sempre aquele dinheiro foi ali parado. E hoje são milhões, na verdade são bilhões de dólares, tá? Somente nesses cartões de fidelidade. Se não me engano, é por volta de uns 3, quase 3 bilhões hoje que a empresa tem somente de dinheiro no cartão de fidelidade. Então é muita, muita grana que está parado lá, que as pessoas ainda vão trocar por produtos e nem tudo vai ser trocado. Alguns valores vão ser perdidos mesmo, não sei se tem tempo de expiração, mas deve ter. Então começou com uma pequena loja que vendia grãos de café de alta qualidade e equipamentos para café, mas logo começou a servir bebidas e lanches aos clientes. Então aqui já começou a trocar esse segmento de venda de produtos para venda de serviços, né?
A partir da década de 80, a Starbucks começou a se expandir para outras cidades dos Estados Unidos e posteriormente internacionalmente, após ser adquirida e comandada por Howard Schultz. Esse cara aqui, ele foi o cara que revolucionou a empresa, que criou o modelo de negócio da empresa hoje. A Starbucks foi fundada por três colegas que eram universitários lá em Seattle, nos Estados Unidos. E eles começaram com a lojinha de cafés, né? Vendia grão e máquinas para café. Não vendia mesmo café. A gente pode ver aqui depois começou a servir bebidas e comida nas lojas. Mas não era o principal modelo de negócio. O principal ainda era o café, vender os produtos, tá? E aí, esse Howard Schultz aí, ele é um cara que ele foi para a Itália e conheceu o modelo das cafeterias italianas. Conheceu o café expresso, que não era tão popular nos Estados Unidos. Lá usa aquele café aguado, né? Aquele café americano, que é o café. É esse aqui de café com um litro de água, aquele café que é horrível. E nos Estados Unidos, na Itália, ele conheceu as cafeterias italianas, que era um modelo diferente, que tinha aquelas cafeteiras de expresso, né? E fazia o cafezinho expresso. Era bem diferente. Ele quis levar aquele modelo de cafeteria para os Estados Unidos. Ele chegou depois ele conheceu o pessoal, né, da Starbucks. Se não me engano, ele foi meio contratado para ser meu gerente de marketing. Nessa época aí tinha por volta de umas 10 lojas assim da Starbucks, mas só em Seattle, não tinha fora da cidade. Era somente uma lojinha local. Mas já tinha algumas lojas, tinha ali umas 9, 10 lojas. Então não era tão pequeno assim. E aí ele entrou depois como sócio da empresa, se não me engano, um dos sócios saiu dos três, ele entrou, propôs esse modelo de negócio, os outros dois sócios não concordaram com esse modelo de negócio, e aí ele foi lá e comprou a parte de todos, ele comprou 100% da empresa na época. Então ele ficou como. E ele foi lá e implementou esse modelo de negócio, que era o modelo mais focado nas cafeterias italianas, que aí foi a grande revolução da empresa. E também, como ele era um cara de marketing, ele sabia vender isso aí, criando também um ambiente que era aquelas coisas que a gente falou, deixar um cliente um ponto mais aconchegante, que as pessoas se sentem bem e tal. E aí ele foi botando várias coisas em prática e a empresa foi crescendo. E cresceu muito rápido. Em poucos anos já tinha expandido de forma nacional e mais alguns anos depois de forma internacional. Se não me engano, foi nos anos 90 que abriram a primeira loja fora dos Estados Unidos, que foi no Japão. E hoje já está aí com 86 países. Então está muito grande. Gera receita, e inclusive ele foi CEO da empresa até os anos 2000 e pouquinho, e ele saiu, se aposentou. Hoje ele é dono ainda de por volta de uns 3% das ações da empresa, que já é o bastante para tornar um patrimônio bilionário. Gera receitas com lojas próprias e lojas terceirizadas, com operações no Brasil. As terceirizadas é como um modelo de franquia. Então no Brasil não tem loja própria da Starbucks. São franquias. Alguém foi lá e franqueou. Hoje, por volta, se não me engano, hoje tem mais lojas próprias do que franquias, tá? Na Starbucks. Mas é muito igual, assim, a divisão. Existem vantagens e desvantagens. A vantagem da loja própria é que geralmente a margem de lucro é mais alta, porque tudo que tem de lucro fica mesmo para a Starbucks. Quando é uma franquia, ele recebe somente um percentual, os royalties, né, daquelas vendas. Então, boa parte do lucro fica para quem que é o dono da loja mesmo, e ele paga somente uma parte, um percentual daquilo para a Starbucks. Então, a margem é menor, mas em compensação, permite um crescimento muito mais veloz da marca. Por quê? Eles não têm que ficar. O custo de abrir uma loja não vai para a Starbucks, vai para o cara que está montando a loja. Então é muito mais barato para a empresa poder abrir novas lojas. Manutenção também fica tudo agora a cargo da pessoa que está franqueando e não mais a empresa. Então é muito mais simples a operação para a Starbucks. Boa parte da dor de cabeça fica para o dono da loja. E tudo que ele tem que fazer é passar ali um percentual e manter o controle de qualidade. Então, para a Starbucks é mais essa questão. A dificuldade maior mesmo fica na questão de manter o padrão de qualidade, né? Esse é o principal desafio de franquias. Vendas de equipamentos e produtos licenciados. Então, eles também vendem. Tem muitos, hoje em dia tem muito produto da Starbucks, né? Muito. Vende o saco de café, vende copo, vende xícara. Eu mesmo tenho aqui 2 xícaras de lá. Produtos prontos para beber e cafés para preparo. Em 2018, por exemplo, recebeu cerca de 7 bilhões da Nestlé, que adquiriu o direito de licenciar a marca Starbucks para seus produtos de café e chá. Tem até as cápsulazinhas da Starbucks, né, para Nespresso, que é a máquina de café expresso da Nestlé, né, aquelas máquinas Nespresso mesmo, não preciso falar o que é, todo mundo conhece.
Fatores de risco da companhia. Modelo de negócio intensivo em mão de obra ficando exposto à inflação de salários, sobretudo nos Estados Unidos. Então, como tem muitos funcionários, né, essas questões aí trabalhistas, reajuste de salário mínimo, esse tipo de coisa, vai pesar bastante nos custos da empresa. Riscos de execução do seu ambicioso programa de expansão, sobretudo na China. Então, apesar de ser a maior cafeteria do mundo hoje, eles ainda têm um programa de expansão muito, muito forte mesmo, tá? Principalmente na China. Tem bastante espaço para crescer nos países emergentes, né? Também tem Índia, o próprio Brasil também tem muito espaço para crescimento. Risco reputacional da sua cadeia de suprimentos de café. Condições de trabalho nos países de desenvolvimento pode ser questionada. Eles possuem mais de 300 mil fazendas parceiras para produtoras de café. Muitos no Brasil, inclusive. A maior parte fica aqui na América do Sul e na África também, que são os maiores produtores de café do mundo. E aí existe essa questão, né? Porque você às vezes, eles chegam numa fazenda, como é muito grande o volume, eles chegam assim e falam, ó, toda a produção da sua fazenda vai ser para mim, eu vou comprar tudo, tudo que você fizer eu vou comprar. E aí eles chegam lá, mas às vezes a fazenda pode ser que tenha, sei lá, trabalho escravo, um monte de coisa assim, né? Que é comum, infelizmente, em áreas rurais. Condições de trabalho muito ruins, principalmente, imagina assim, no Brasil isso é muito comum, imagina países ainda menos desenvolvidos. Aí tudo isso pode cair nas costas da Starbucks, que está contratando e pagando para aquele café que às vezes foi feito de uma forma não humana, vamos dizer. Então isso pode sim respingar no risco de reputação mesmo da empresa. Fatores de risco do mercado, maior acessibilidade às condições macroeconômicas que redes de fast food mais baratas, porque os cafés da Starbucks são caros, né? Até mesmo no exterior, eles são bem acima dos Estados Unidos, eles são bem mais caros do que a média. Não são baratos, não. Quando você converte para real, ainda sai mais caro que comprar o café aqui no Brasil. Risco geopolítico. Ah, continuando aqui, né? Quero dizer que se ele é caro, quando a economia está mal, as pessoas estão sem dinheiro, alto desemprego, como não é um produto de extrema necessidade, as pessoas não precisam do café da Starbucks para sobreviver, eles podem comprar um café mais barato até. Aí esses produtos um pouco mais caros acabam sofrendo mais, né? Perdem mais volume de vendas. Risco geopolítico. Como empresa americana com forte atuação no exterior, saiu da Rússia em 2022. Então isso aqui é um risco que não vejo um risco tão grave assim, né? Foi um caso bem atípico. Isso não é um tipo de coisa que acontece sempre. Vantagens competitivas. Consegue diferenciar seus produtos por meio de inovação e qualidade, gerando margens melhores que a maior parte da concorrência de larga escala. É interessante, inclusive, eu lembro que ano passado eu estava lá em São Paulo. Eu passei um. Eu fui lá várias vezes, mas teve uma. Em novembro eu passei uns 7 dias lá. Sozinho, né? Eu tava lá sem ninguém. E aí eu ia muito numa Starbucks que estava perto do hotel que eu tava. Ia ficar lá pra ficar trabalhando mesmo no computador. E um dia do meu lado sentou um cara que foi entrevistar um rapaz ali que acho que era pra trabalhar como barista. Ele levou, assim, pra mesa, uma porrada de tipo de grãos, preparou vários tipos diferentes de café, preparou um monte de coisa e foi explicando tudo pro cara. Ele chegava assim e falava, ó, esse grão aqui, ele vem lá da Colômbia, não sei aonde, é 80% café colombiano e 20% café boliviano. Aí olha só como o cheiro dele é diferente desse aqui, esse aqui foi preparado com esse grão, olha só como a textura é diferente, a cor é diferente. Foi explicando um monte de coisa. Ele falou, esse aqui fica muito bom no preparo do... Aí falou os tipos de café especiais lá, esse aqui fica bom um pouco mais adocicado, então a gente usa ele para preparar bebidas geladas e tal. Ficou um tempão explicando, tanto que até me atrapalhou a trabalhar porque estava tão interessante o papo do cara que eu estava prestando atenção. E isso aí, apesar do café da Starbucks não ser. O café em si não é o grande diferencial deles, né? Tem várias cafeterias por aí, aqui em Brasília principalmente, com uma cidade grande, tem várias cafeterias que são de altíssima qualidade mesmo, o café em si. Mas não tem as questões que a Starbucks tem, né? Que é aquele ambiente ali descolado, tal, o pessoal vai lá para trabalhar. Esse é o diferencial mesmo da empresa, né? A qualidade do café em si. Mas ainda assim não é um café ruim, né? Porque o café tipo americano muitas vezes é um café que não agrada muito o paladar do brasileiro, gosta de café mais forte. Mas essa questão de qualidade aqui é um diferencial sim da empresa. Ótima capacidade de repassar custos e inflação. Então eles também conseguem, por ser um público, é um café direcionado a um público de geralmente maior poder aquisitivo,
você repassar ali um aumento de 10, 20% muitas vezes no custo, né, de um café, por exemplo, quando tem custo de inflação e tudo, não é um público que é tão sensível a isso. Marca forte e reconhecida, isso aqui é inegável. Escala global e capilaridade. Isso aqui é das maiores vantagens competitivas que existe. Tá, a escala aqui também, larga escala. Escala é uma vantagem competitiva muito forte. Porque, por exemplo, como eles têm muita escala, eles compram muito café, tem aquela questão, eles vão lá na fazenda de café, eles conseguem comprar o café mais barato. Por quê? Porque ele chega lá pro fazendeiro e fala assim, eu vou comprar tudo que você produziu nos próximos 10 anos. É lógico que o cara vai vender mais barato. Pro fazendeiro é bom, porque ele já tem a previsibilidade gigantesca. Ele fecha um contrato ali de anos de venda de tudo que ele fizer. Pô, acabou a dor de cabeça do cara. Ele vai lá e vende um pouco mais barato. A Starbucks paga mais barato. E ela faz isso com várias fazendas pelo mundo inteiro. Então isso diminui bastante o custo de produção da empresa. Então escala é algo que é um diferencial muito forte. E outra, tem muita loja da Starbucks, principalmente nos Estados Unidos, tem muita, muita. Você vira a esquina, você vê uma. Isso cria até uma outra vantagem competitiva, é aquela força de hábito mesmo. Se todo dia você vira a esquina, passa no Starbucks, você vai para o seu trabalho lá caminhando, compra o café lá para tomar de manhã, é difícil você mudar esse hábito, mesmo que abra uma nova cafeteria. Você pode estar de vez em quando, você vai lá e vai provar aquele café, mas você acaba mantendo o hábito. Eu lembro quando eu estudei em Los Angeles, em 2019, todos os dias os professores chegavam com um copo de café da Starbucks na mão. Todos os dias. Tem muito drive-thru lá, né? Você para na loja de carro, pega o café e vai embora. Então eles faziam isso, eles passavam no Starbucks todos os dias. Eles tinham cartão fidelidade, só passava o cartãozinho, pegava o café e chegava para dar aula de manhã. Todos os dias. Inclusive na universidade, tinha várias cafeterias na universidade, dentro do campus. Inclusive esse aqui, ó, Cissan aqui atrás, ó, essa bandeirinha aqui. Aí todas as cafeterias, elas eram conveniadas com a Starbucks. Então o café que você comprava lá dentro era da Starbucks. Da cafeteria que era outro nome, né? Não era uma cafeteria da Starbucks. Permitindo inovar e mesmo realizar entregas com baixo custo. Beleza, exposição ao mercado de alto crescimento chinês, que é o principal foco deles. Bacana, então vamos começar a olhar aqui. Vamos passar por aqui, ó. Tem as demonstrações financeiras, mas vamos abrir isso aqui com mais detalhes daqui a pouco, tá? Aqui é bom que a gente tenha um histórico, mas a gente vai pegar o resultado de 2022, que é o último ano fechado, e vamos avaliar bem a fundo isso aqui, para a gente entender melhor o que está acontecendo com a empresa. E depois, quando a gente precisar, a gente vem aqui para pegar os dados históricos, para ver, analisar o histórico é até importante, até mais importante que olhar somente o último ano. Histórico de preço, aqui a gente pode ver que a ação trouxe um retorno magnífico para o investidor. Olha lá, em 96 custava ali 87 centavos e hoje está $100. Então é um retorno bem forte, né? Proventos não é tão forte da empresa, ela faz muitas recompras de ações. Então, dividend yield aí de 2% arredondando, parece pouco, mas ela faz muita recompra de ação. Muita mesmo. A gente vai ver isso daqui a pouco quando abrir o relatório da empresa. Então, vamos lá. Valuation da empresa. Aqui a gente não tem muitos dados, mas a empresa aqui relativamente não é barata, tá? As ações da empresa. E aí aqui não tem muito o que olhar não. Liquidez e tal, a gente sabe que é muito alto, que a empresa é gigante. Então esse tipo de empresa não costuma ter problema de liquidez. Então vamos aqui abrir o site de RI da empresa. Já falei bastante sobre como ela funciona. Aqui é basicamente a gente abrir o relatório anual. Na verdade eu até abri aqui, né? Tá aqui o ano fechado 2022. Então vamos aqui olhar, e eu abri aqui também. Eu já preenchi, tá, esses dados para a gente ir um pouco mais rápido. Para a gente começar a analisar a empresa mesmo. Então aqui vamos começar pelo endividamento. Eu já peguei esses dados aqui do 10K daqui, ó, de 2022. Tá? Esse é o relatório anual 2022 da empresa. Então eu vim aqui, ó, no Financial Statements. Tá bem aqui, foi daqui que eu peguei esses dados. Tá? 2022. Depois a gente olha aqui comparando 2021 e 2020. Vamos ver o endividamento da empresa. Peguei aqui o ativo circulante, tem 7 bilhões. E ativos e passivo circulante, 9 bilhões. Ou seja, tem mais passivo que ativo. Isso deixa a liquidez corrente negativa. Negativa não, abaixo de 1. E fica vermelho. Isso pode ser perigoso, mas não é. A gente tem que sempre olhar assim. O indicador nunca pode olhar como um número exato, a gente tem que olhar o contexto. É normal liquidez corrente negativa não, abaixo de 1, em empresas que geram muito caixa, mas é muito caixa mesmo. Que é o caso da Starbucks. E lembra, ela também trabalha meio como um banco. Ela recebe meio que adiantado, né, dos seus cafés. Então ela consegue trabalhar bem. Se trabalhar bem esse fluxo de caixa, ela consegue manter uma liquidez ok, tá?
Porque isso aqui quer dizer o quê? Que a empresa tem mais passivos, mais obrigações a serem pagas do que dinheiro para pagar ou para receber. Então pode parecer perigoso, parece que não tem dinheiro bastante para poder tá 2 bilhões aqui de déficit para poder pagar suas obrigações. Só que ao longo do ano, ela vai gerar um caminhão de caixa, então ela consegue trabalhar bem em cima disso e pagar as suas coisas. Dívida líquida, dívida bruta, né, sobre patrimônio líquido. Por que está esse erro aqui? Eu botei como zero o patrimônio líquido. Por quê? Se a gente olhar aqui, vamos no balanço patrimonial para você ver. Bem aqui, ó. A gente tem aqui no final um déficit. O patrimônio líquido é negativo. Negativo em 8,7 bilhões. Deixa eu dar um zoom aqui maior. 8,7 bilhões negativo, tá vendo aqui? Esse valor aqui, ó. E aí, o patrimônio líquido negativo vai distorcer o resultado. Porque se eu botar aqui os menos 8 bilhões, menos 8, 6, uns quebrados, vai dar pra gente o valor, parece que tá ok, tá negativo o valor. Mas ele tá negativo não é porque a dívida é negativa, é porque o patrimônio líquido é negativo, né? Então eu boto como zero para quebrar essa distorção um pouquinho. Acaba que isso infelizmente distorce muitos indicadores. E aí quando a gente olha assim, por que o patrimônio líquido é negativo? Pode ser sempre bom ou ruim. Pode ser ruim quando a empresa realmente tem muito mais passivos do que ativos. Então isso mostra que a empresa está bem mal, porque o patrimônio líquido é o patrimônio dos acionistas. E então você está meio que devendo, ao invés do que ter um patrimônio seu, né, como acionista da empresa. Ela está com mais dívida do que ativo. Isso é muito perigoso. Mas também tem um caso que, na verdade, é comum em empresas que fazem muitas recompras de ações. Se a gente olhar aqui no fluxo de caixa, a gente acha isso. É bem aqui, ó. Ah, aqui, ó. O de atividades de financiamento. É aqui que a gente encontra a recompra de ação. E tá aqui, ó. Repurchase of Common Stock. Isso aqui é recompra de ações. A gente pode ver que eles compraram 4 bilhões de dólares em ações no mercado só em 2022. Aqui não está aparecendo, não teve nada em 2021 e 1,6 aqui em 2020. Mas, se não me engano, foi 19 ou 18, ela fez a recompra de 10 bilhões de dólares, tá, em recompra de ação. Ela faz bastante, a gente pode ver isso aqui, ó, se a gente pesquisar por Shares Outstanding. DPZ não, SBUX. Shares Outstanding é quantidade de ações no mercado. Mas eu quero ver esse gráfico aqui, ó. Essa barra azul, tá vendo? Tá vendo como tá decrescendo? Quer dizer o quê? Que tá cada vez menor a quantidade de ações. Quer dizer que ela tá recomprando muitas ações. Então aqui em 2009 tinha lá 1,5 bilhões de ações no mercado. Hoje tem 1,1. Então 400 milhões de ações sumiram da bolsa. Principalmente aqui, ó. Em 2018, 19 e tal, foi mais ou menos aquele período que eu falei que ela comprou 10 bilhões de dólares em ações. Então ela comprou muitas ações no mercado. E aí diminuiu bastante. E ela pega essas ações e cancela as ações. Então, não é dinheiro que entra como ativo, né? É o dinheiro que some. Não é que ele some, mas você entendeu? A ação some. A empresa compra as ações do mercado e extingue as ações. Então, as ações saem do mercado. E aí isso acaba distorcendo contabilmente os dados da empresa. Porque ela fica ali, acaba deixando o patrimônio líquido negativo por conta disso, a distorção patrimonial, contábil, tá? Das recompras de ação. Muitas vezes é dinheiro que sai do caixa, diminuindo os ativos, e essas ações poderiam ser consideradas um ativo da empresa, né? Se ela compra as ações e não cancela, seria somente a transição, né? Ia aparecer no fluxo de caixa. Recomprou ali, mas ia entrar em outra ponta. Ia aparecer aqui, ia só trocar de linha. Ia sair ali o valor do caixa, mas ia aparecer aqui, por exemplo, no lugar de order, tá? Order long term asset, esse tipo de coisa, que às vezes pode ter ações que não foram canceladas aqui ainda. E é só transicionar. Por exemplo, ia sair ali 2 bilhões de dólares aqui do caixa e ia aparecer 2 bilhões alguma linha aqui de ações da própria companhia. Aí no final, o total de ativos não ia ser alterado, ia só trocar de linha ali dentro. E aí não ia ter esse valor negativo. Porque o patrimônio líquido é pegar o ativo e subtrair os passivos. Mas como não tem essas ações ali, ela é cancelada, então vai cada vez diminuindo mais ali também e vai ficando esse valor aqui negativo com o passar do tempo. Então acaba distorcendo o nosso indicador. Tá? Não dá pra gente avaliar esse indicador e alguns outros também. Voltando, dívida líquida sobre EBITDA, esse dá pra gente avaliar com clareza, e aí, que na verdade ele vai pegar somente
esses indicadores, ó, o que tem de caixa, o que tem de dívida e a geração de caixa operacional da empresa, que é o EBITDA. Ficou 1,67, o que é muito tranquilo, e esse é o principal indicador, tá? Então mostra pra gente que a dívida da empresa tá tranquila, tá controlada. No mercado americano, até uns 4, 5 aqui nesse indicador, é confortável. Acima de 3, não é tão confortável assim, tá? Acima de 3 já começa a ficar um pouquinho perigoso, até uns 4, 5 é aceitável, acima disso já é bem tenso. Então 1,67 é super ok. E a cobertura de juros é a capacidade da empresa de pagar os juros da dívida. Então, às vezes, ela pode ter pouca dívida, mas dívida muito cara. E aí, esse indicador aqui vai indicar isso pra gente. Mas nesse caso, 12,56 é ok. Acima de 5 fica verdinho aqui. Então, tá bem tranquilo. O que ela pagou de dívida de juros, ela consegue sustentar isso aí numa boa. Agora vamos ver as margens. Então, aqui, indicadores de endividamento, ok, tá? Apareceu aqui vermelho, mas a gente já conversou sobre isso. E os outros indicadores são mais importantes e tá tudo tranquilo. As margens da empresa. A margem bruta é de 68%. O que vai entrar na margem bruta? Tudo que a empresa vendeu, ela vendeu 32 bilhões em 2022 e reduzindo ali os custos de produção daquele café. 68%, infelizmente ela não separa certinho, tá? Eu fiz aqui meio que um ajuste, vamos dizer. Se a gente olhar aqui, ó, na DRE, você pode ver o seguinte, tem aqui, ó, total de receita, tá? Tem aqui, ela separa até, né, as lojas que a empresa opera e as receitas também de franquias, que é somente uma parte que ela recebe. E depois ele botou outras que aí pode ser mais um monte de coisa. Aí chegou aqui 32 bilhões de receita. E aí eu só subtraí esse valor aqui, ó, esses 10 bilhões, que é o custo de produção e distribuição do café. Aí disso aqui, porque você está vendo que não tem uma linha aqui de gross profits, né, que é o lucro bruto. Ela bota tudo num bolo só, junto com os custos operacionais, ó, store operating. Dá até para colocar, talvez, esse valor aqui, como se fosse também custo de produção, só que vai ter muita coisa aqui no meio, então ia distorcer muito o valor. Então eu fiz meio que uma maquiagem aqui, deu esse valor, que é um valor bem alto, tá, para a empresa. Que mostra um valor agregado bem forte, mas saiba que não é um valor tão realista assim. Geralmente margem bruta muito forte, muito alta, mostra pra gente que a empresa tem uma alta capacidade de repassar altos valores do seu produto. Ela consegue cobrar caro pelo seu produto. E a gente sabe que o café da Starbucks é caro. Margem operacional, aí sim a forma já é o indicador mais realista, deu 14% e a margem líquida 10%. Não está tão alto quanto o histórico. Se a gente olhar aqui, olha lá, a gente pode ver o seguinte. Essa primeira linha aqui é 2022, ó, depois 2021, depois 2020. Tá? Se a gente for aqui nos lucros, ó, o net earnings está para o Starbucks. Pode ver que caiu, né? 3,2 bilhões, sendo que foi 4,2 bilhões em 2021. 2020 foi um ano muito atípico, né? Foi o ápice da pandemia e tal, então não tem muito como comparar. Mas se a gente olhar antes, o Canguru a gente consegue ver. 2019, cadê? Tá tendo alguma distorção aqui. Não vamos conseguir avaliar direitinho. Mas sem problema, a gente consegue saber o seguinte. 2019, por aqui, ó. Cadê? Financial Annual Reports. Se pegar de 2020, já consegue ver. Quero mostrar como que era antes da pandemia, tá? Eu vou abrir aqui, ó. Financial Statements. Vou dar um zoom. 2019, olha aqui. 3,5 bilhões. Só que tem uma questão, tá? Que é o também que distorceu no outro relatório. Não sei se você conseguiu ver aqui, ó, que já estava na frente. 3,6 bilhões, tá? Em 2019 e 4,5 em 2018. Aí você pode ver, poxa, mas caiu bastante, né? Tá 3,2 agora e antes era 4,2. São valores inferiores a 2019 e 2018. A questão é o seguinte, vamos olhar aqui primeiro e você vai ver que é a mesma coisa aconteceu nos outros anos. Como a gente avalia isso, essa diferença grande de 1 bilhão aqui a menos de lucro? A gente vai subindo as linhas aqui para ver aonde que tem algum valor muito fora da ordem. A receita a gente pode ver que foi bem parecida, até aumentou, ó, 32 bilhões contra 29.
Ou seja, teve 3 bilhões a mais de venda e o lucro foi menor. Então vai ter alguma coisa inconsistente aqui. Teve aumento aqui, ó, de custos e tal. Foi quase 2 bilhões a mais do que 2021, mas também teve 3 bilhões a mais de receita. Cada café tem custo para ser produzido, então se você vende mais, o custo também aumenta. Então é normal o custo subir junto com a receita, tá? Então, nesse caso, a gente pode ver que não é isso que está distorcendo. A operação das lojas também aumentou o custo, mas também hoje tem bem mais lojas, porque ela está abrindo loja pra caramba, então é normal ter mais custo de operação de loja, já que tem mais lojas sendo operadas. E não é um valor tão acima assim, dá aqui por volta de 1,5 bilhão acima. Que é alto, mas não é tão alto assim. Aí tem outros também que estão em linha. Aqui depreciação e amortização também está praticamente a mesma coisa. Aqui despesas gerais também 2 bilhões e 1,9, está muito parecido. Aí aqui outras coisas de impairment, reestruturação, também não é um valor baixo. Pode ver que no final total de despesas operacionais subiu um pouquinho, 27 contra 24, mas normal, já que tem mais lojas, também vendeu um volume maior. Aí a gente vem depois aqui esse income, também dos equities, e chegou no valor aqui do operating income bem parecido. Um pouquinho menor, 4,6, porque os custos aumentaram, tá vendo? Mas o custo aumentou mais do que a receita. Então acabou que ficou 4,6 contra 4,8. Mas ainda assim, tá muito parecido. Não deu essa diferença de lucro muito grande. E aí a gente chega na onde deu essa distorção. Tá vendo que tem uma linha aqui de 800 milhões e aqui tem zero? E é uma entrada, tá vendo? É um valor positivo. Negativo é quando tá em parênteses. Ou seja, aqui já pode ver que o lucro operacional antes dos impostos, né, tá em 4,2, aqui foi 5,3. Aqui tá a diferença, tem 1 bilhão de diferença aqui, tá vendo? A menos. Por quê? Na verdade não é que teve despesa a mais, é porque não teve essa entrada. Que 2021 teve, 2022 não, 800 milhões. E o que é isso aqui? Quando você quer entender esses valores que você não sabe o que é, a gente pode ver, a gente vai ler aqui e você vai ver que não vai dar para entender muita coisa. Ganho tal líquido, resultado de desinvestimento de algumas operações. O que você pode fazer? Você pode botar aqui na lupinha, vamos pesquisar por essa palavra. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Vamos ver o que ele fala. Ó, achou 18 linhas. Vamos descendo. Ó, aqui ele está falando, isso aqui são as notas explicativas. Nota 2, aquisições e investimentos. Tá, vamos procurar aqui então. E tá bem aqui, ó. Em 2021 a gente tem aquele valor que não tem em 2022. O que aconteceu? No quarto trimestre de 2021, a gente vendeu 50% da Starbucks Coffee Korea. Ou seja, vendeu aqui a empresa coreana, vamos dizer, né? Onde tinha um joint venture com a E-Mart, aquisição 17%, então, ou seja, isso aqui foi uma receita, resumindo, tá até aqui o valor, ó. Foi uma receita, uma entrada de uma venda das operações da Coreia do Sul. Tá? Então foi uma venda ali que entrou como receita. Então isso deu essa distorcida no valor. Vamos voltar. A gente pode, meio que para pegar um valor ajustado, para ver mesmo a operação da empresa mesmo certinha, a gente pode excluir esse valor aqui, que foi um não recorrente, aconteceu só uma vez, ela fez uma venda das operações, ela não vende as mesmas operações sempre. Se tirar aqui 800 milhões desse valor, a gente vai chegar numa diferença pequena. Reduziu o lucro, reduziu 200 milhões, que não é bom, mas foi 200 milhões que reduziu, não 1 bilhão. Né? Dá uns 150 milhões, na verdade, a menos de lucro. Então não é tão grave assim essa queda. E aí, quando a gente olha aqui nos outros anos, foi a mesma coisa, tá? Por que aqui o lucro, olha... Ó, aqui 2020, que foi um ano atípico, aí aqui tá bem mais alto, porque também tem essas entradas, ó. Olha aqui, ganho, resultado da aquisição de joint venture. Isso aqui é da Nestlé, que foi em 2018. A Nestlé fez aquela compra, lembra que a gente comentou sobre isso? Estava aqui no Canguru, no resumo. Bem aqui, ó. Ó, em 2018, por exemplo, recebeu 7 bilhões a Nestlé. Aqui não tem os 7 bilhões, mas aqui é somente o estado líquido, tá? Porque também tem despesas, impostos e tudo. Então entrou 1,5 bilhões. Ah, quer dizer, aqui ó, cadê? É esse aqui ó. Aqui ó, 1,3 bilhões, tá? Que entrou ali. Então são valores que distorceram, o lucro ficou bem mais alto por conta disso. Então a gente tem que saber sempre analisar esses contextos, tá? Então o resultado não é tão ruim assim, mas também não foi tão positivo, né? Ele foi uma redução de lucro que nunca é muito bom. Então voltando aqui, a margem caiu muito por conta disso, mas essa é uma margem que até
Historicamente, a margem da Starbucks é entre 10 mesmo e 15%. Tá? Então tá dentro da regra ali. Não é uma margem super alta, mas é varejo, né? É venda de café. Não é algo tão não é um segmento com margens altas, né? Historicamente. Não é serviço. Então a margem, sim, que não é excelente, mas é trabalhável. Rentabilidade. Aqui também tem, nesses indicadores, uma distorção. Porque esses cálculos aqui vão utilizar o patrimônio líquido, né, como referência. A gente tem um valor negativo que eu botei como zero. Então não vai ser um valor real aqui. Então o ROI não tem como calcular, retorno sobre patrimônio líquido, porque a gente não tem patrimônio líquido negativo. O ROA dá para calcular, porque ele não vai usar o patrimônio líquido, vai usar somente os ativos, mas mesmo assim também dá uma distorção. 11,7 é um valor legal, alto, mostra que a empresa pode rentabilizar bem seus ativos. E o ROIC, que é o mais importante, também dá uma distorcida. Tem como calcular o ROIC mais a fundo, pegando umas linhas aqui, pegando somente os passivos não operacionais do balanço patrimonial. Ia dar um trabalhão gigante para a gente calcular isso tudo. Ia fugir muito da simplicidade que a gente busca na análise das ações. Mas o ROIC da empresa, saiba que a geração de valor da empresa é muito forte, historicamente. A gente consegue tentar meio que corrigir esses erros, tá? Do patrimônio líquido. Tentar meio que visualizar como seria se tivesse um valor ali mais ok. Se eu vier aqui puxar, sei lá, se tem 7 bilhões de ativos e tal, vamos dizer que a empresa tivesse, sei lá, 10 bilhões de patrimônio líquido. Rentabilidade. Daria um ROIC de uns 15%, mas isso aqui é muito subjetivo, tá? Não é esse patrimônio líquido, não. É só para você ver como dá uma distorcida. Opa, aqui. Mas o ROIC de 27% é um ROIC que seria bem alto, tá? Mas saiba que ele não é tão alto assim por causa do patrimônio líquido. Se ele tivesse um valor, seria um pouco mais baixo. A gente pode calcular melhor do que só olhar o ROIC em si, olhar aqui, ó, nos projetos. Porque a gente tem que comparar o ROIC com o custo, né? Com o WACC. Então eu botei aqui os valores atuais da Starbucks, o beta é menor que 1, então é menos volátil que o mercado como um todo. Botei aqui o patrimônio líquido vai distorcer, né, o cálculo WACC. O custo da dívida é bem baratinho, 3,6%. Tá vendo? Bem próximo ali dos 10-year T-bonds, que é o investimento de menor risco, que são títulos públicos com vencimento para 10 anos nos Estados Unidos. Então a gente teria um WACC bem baixo, 2,7. Ele seria mais alto do que isso, tá? Na realidade, porque o patrimônio líquido dá uma distorcida. Se botasse um valor aqui, ele ia aumentar também. Mas ainda assim, a gente pode ver que tem uma margem bem grande. O ROIC pode cair muito e o WACC ainda pode subir muito para essa geração de valor ter que ficar zerada. Aqui, acima de 3, 4% começa a gerar valor mesmo, começa a ser positivo. Tem 24% do trabalho aqui para um aumentar e o outro diminuir. Que isso aqui é a diferença de um para o outro. Então a gente pode tentar assim estimar que gera valor sim, porque teria que ser algo muito fora da curva para ficar negativo isso aí. Então vamos continuar. Crescimento. Aqui está um ponto de atenção. Porque a gente pode ver o seguinte. Pelo lucro líquido, a gente já viu que tem umas certas distorcidas e também outra coisa. Tem uma operação meio que como se fosse aquela operação bancária da Starbucks que distorce um pouquinho alguns indicadores aqui, que acaba não entrando muito bem. Aí a gente tem um payout de 191%, muito alto, porque a gente tem um lucro de 3,2 bilhões em 2022 e ela pagou de dividendos mais recompras de ação 6,2 bilhões. Se a gente olhar aqui, quanto que ela pagou certinho separando, ó. Cadê? Aqui, ó. De dividendos mesmo, tá aqui essa linha, ela pagou 2,2 bilhões. De recompras de ações foi 4 bilhões, foi bem mais alto do que os 2,2, né? Então foi meio que 2/3 para recompra de ação, 1/3 para dividendos. Se a gente pegar somente os 2,2 bilhões, como muita gente olha e ignora o outro valor, daria um payout bem inferior, né, a 100%. Quer ver, ó? 4,013. Ficaria aqui 68%, ficaria tudo bonitinho, ó, perfeito. Mas não é assim que a gente olha, a gente tem que colocar junto as recompras de ação. E aí o payout fica bem alto. Outra coisa, que aí é o dado de atenção. Mais importante que olhar o payout é olhar isso aqui, ó, o FCL Capex. Que o dividendo tem que sair do fluxo de caixa livre.
é mais realista do que saindo do lucro líquido. E o fluxo de caixa livre é a geração do fluxo de caixa operacional menos o CAPEX, que é o custo, né, para poder, por exemplo, tudo que ela gastou para abrir novas lojas vai entrar aqui. É um investimento no próprio negócio. E o CAPEX foi bem alto, 1,8 bilhões é bem alto de CAPEX. Isso fez o quê? Ela pagou já bem mais do que o fluxo de caixa operacional. Mesmo se o CAPEX fosse zero, ainda ficaria 1,8 negativo, né, ali. Então ficou 3,2. O que é, de certa forma, assim, mostra pra gente que ela fez tentou, né, pagar dividendos e recompra de ação acima do sustentável. E isso, no longo prazo, pode causar problemas gravíssimos. Isso não é bom, isso é bem perigoso. Só que a gente tem que olhar sempre o contexto como um todo geral. Você pode ver o seguinte: as recompras de ação não teve em 2021 recompras de ações. Teve somente em 2022. Talvez aí até um ponto se atentar ao seguinte: está vendo que ela pagou aqui 1,6? Se ela pagasse dividido isso aqui também, seria 2 bilhões aqui, 2 bilhões aqui, tá meio coerente. É meio que no caixa, meio que saiu tudo no mesmo ano. Mas às vezes ela fez recompra de ação que era em referência ao ano anterior. Você entende o que eu estou dizendo? Assim, virou o ano e a empresa falou assim: a gente já tinha feito a promessa tal, que ia fazer algum cálculo que muitas vezes a empresa faz, falando assim: a gente iria recomprar, por exemplo, 2 bilhões de dólares em ações referente ao ano de 2020. E aí acabou que não fizeram isso em 2021, fizeram em 2022. E aí caiu mesmo, meio que no mesmo ano, caiu a recompra de ação que era prometido do ano anterior e do ano vigente. Então meio que caiu tudo no mesmo ano, tá? Isso por conta do regime de caixa. Então parece que recomprou muito, mas a gente dá para considerar que na verdade esse valor aqui tá meio que junto, tanto que era para ter entrado aqui em 2022 quanto 2021. E aí, se a gente, por exemplo, diminuir isso aqui para 2 bilhões, vamos botar aqui se ela tivesse feito então no caixa certinho. Ainda dá um valor negativo, mas não é tão grave assim. A gente já tinha visto que ia dar negativo mesmo com CAPEX zerado, tá? Mas não é tão perigoso assim. Qual é o ponto de atenção? Porque aqui isso é muito grave, 3,7 bilhões negativo. Você teria que ver o seguinte: ou a empresa tem um caixa gigantesco para queimar, o que ela até tem, ela gera muito caixa, ou ela tem um caixa gigantesco para queimar, ou então tem esse descasamento. E aí a gente tem que olhar o seguinte: como que vai ser daqui para frente? Se a empresa vai continuar assim ou não. Tá? A gente tem que avaliar sempre o histórico e acompanhar a empresa. Porque se continuar assim, com isso aqui sempre muito negativo, não é sustentável. Uma hora o cartucho vai queimar. Então tem que tomar cuidado. Tem empresa que paga muito dividendo somente para agradar acionista. Mas se isso prejudica a empresa, não é bom. É melhor que não pague. Então a gente tem que olhar, ficar atento a esse ponto aqui, olhar como é que vai ser os próximos trimestres e anos para ver se vai continuar assim. Isso pode ser perigoso, mesmo uma empresa que gera muito caixa. Agora vamos olhar aqui as vantagens competitivas. Deu 7,3, já preenchi aqui para gente. E eu vou explicar o porquê, tá? Então, rivalidade entre concorrentes. Existe muito concorrente? Eu botei 5, porque existe sim muito concorrente, mas não existe muito concorrente do tamanho dela. Cafeteria tem um monte aí pelo mundo inteiro, mas o tamanho da Starbucks não tem muitos. Então eu botei um valor 5 porque existem sim muitos concorrentes, mas ela é bem diferente dos concorrentes. É líder em market share, botei 10 porque ela é de longe a maior cafeteria do mundo. Tá? Então ela tem com certeza, nem precisa conhecer o mercado como um todo para saber que ela é líder de market share. Os concorrentes possuem fortes vantagens competitivas, eu botei um valor baixo, quer dizer que não possuem fortes vantagens competitivas. Isso aqui, o certo seria analisar todos os grandes concorrentes da empresa. Mas não tem muito grande concorrente. Qual outra cafeteria você conhece que é tão grande quanto a Starbucks? Ou chega perto. Não existe. Você tem, sei lá, Tim Hortons lá no Canadá. Mesmo assim, ela não tem a mesma penetração global que a Starbucks. Então, aqui a gente já sabe que eles não vão ter a vantagem competitiva da escala, por exemplo, que a Starbucks possui. Então, com certeza, a vantagem competitiva dos concorrentes é muito inferior à da Starbucks. Eles não têm a mesma marca, a mesma força de marca, não têm a mesma escala. Então, botei aqui como 3, que deu pra gente uma média de 6. Poder de negociação com clientes. Quer dizer, isso aqui tá errado. Agora que eu percebi. Tem que ser um valor alto. Quer dizer que eles não têm, tá? Então, se eu botei 3, eu vou botar aqui, coerentemente, vou botar um 7. Quanto melhor para a empresa, mais alta a nota. Ou seja, concorrente com
sem forte vantagem competitiva é bom para a Starbucks. Então tem que ser um valor alto aqui. Então vamos corrigir para 7. Poder de negociação com fornecedores. Deu uma média de 7,7. Porque ela possui muitos fornecedores? Possui um monte. E isso é bom. Tá? Porque ela tem milhares de fazendas pelo mundo inteiro comprando café deles. Então tem muitos fornecedores, não é poucas corporações. São várias fazendas pelo mundo inteiro que ela compra. É possível trocar os fornecedores? Sim, é possível. Mas eu botei 8 porque tem que manter um padrão de qualidade, né? Então não é qualquer um. Então não é tão fácil assim também sair trocando fornecedor. Com certeza tem algumas fazendas que são maiores e são mais relevantes para a empresa e essas são mais difíceis de trocar caso precise, caso tenha falha com negociação com eles. A empresa é muito dependente dos fornecedores, eu botei 5, por quê? Ela é dependente, ela não pode produzir a mesma quantidade de café que ela produz de forma sozinha, né, automática, mas em compensação ela tem uma capacidade de trocar os fornecedores quando é preciso, porque também tem muitos cafezais pelo mundo. E ela só tem que tomar cuidado só pela escala e pela qualidade. Então eu botei um 5 aqui. Tá, esse aqui é sempre meio subjetivo mesmo, não precisa botar um valor exato. A gente vai falar assim, eu colocaria 3. Não faz tanta diferença, tá? Se eu colocar 3 aqui, olha lá, mudou 0,1 aqui em cima. É para dar uma média mesmo. Poder de negociação com clientes. Deu 9,3, né? Foi a força mais alta aqui. A empresa possui muitos clientes, botei 10. Pô, possui muitos clientes. 10% da população americana possui cadastro no programa de fidelidade deles. Então possui muitos clientes, muitos. A empresa possui uma marca bem reconhecida, também é 10. É conhecida no mundo inteiro e é muito, muito forte. Seus produtos são muito desejados, eu botei um 8, porque são bastante desejados sim. Apesar da qualidade do café não ser a maior do mundo. Mas, de forma geral, a empresa é desejada. As pessoas frequentam muito Starbucks, muito além do que somente o produto em si, mas pelo ambiente, pela internet, para fazer reuniões e tal. Então, botei que sim, são bastante desejados, mas não é aquele tão desejado, porque não é o grande diferencial, mesmo a qualidade dos produtos, apesar de ser um forte, mas não é o super diferencial deles. Ameaça de novos concorrentes. Então, deu 6,7. Essa aqui foi a mais fraca das forças competitivas da empresa. Botei, é difícil estar nesse mercado? Eu botei 7 porque não é difícil você abrir uma cafeteria. É um relativamente barato, um investimento barato. Com um ponto pequeno, com pouco maquinário, poucos funcionários, você consegue abrir uma cafeteria. É barato, mas você conseguir abrir uma rede mesmo gigante de franquias e tal, como é a Starbucks, aí é muito mais difícil. Então eu botei 7 por conta disso. Não é difícil no mercado, mas você conseguir se tornar uma grande cafeteria, aí é difícil. O mercado está se inovando? Botei não, botei um 10. Por quê? Café é café. Você pode lançar novos sabores e tal, mas não é algo que muda tanto. Não é um setor de tecnologia, por exemplo, cada 2 anos o que está vendendo hoje vai estar defasado. O expresso que era vendido há 20 anos atrás é o mesmo que é vendido hoje. Existem patentes ou direitos? Eu botei como 3 como uma fraqueza aqui que puxou muito para baixo, porque não tem. Mas eu não botei 0, porque existe um padrão da empresa de fabricação, aquela questão da proximidade com o cliente. Não é exatamente algo que proíbe que seja copiado, tá? Que seria mais ou menos isso que está aqui. Não proíbe que seja copiado, mas é difícil de ser copiado. Então eu botei como um 3 aqui por conta disso, por isso não botei um 1, por exemplo. Agora, ameaça de produtos substitutos. O mercado exige inovação? Não, difícil substituir, né? Cafeterias, cafés e tal. Então, botei um 10 aqui porque isso não é um problema para a empresa. O produto ou serviço de necessidade básica, botei um 6 porque não é. As pessoas não dependem disso para viver, mas as pessoas gostam muito de usar no dia a dia. Então, não é necessidade básica, assim, a base da pirâmide ali, aquela pirâmide de Maslow, mas é algo que está um pouco próximo da base, que é alimento, para começar, é comida, que pode ser facilmente substituído, mas é comida, é café, que muita gente consome e tem gente que é viciado mesmo, tem que tomar todos os dias café. Então por isso eu botei um 6 aqui. E é de alta qualidade o produto ou serviço? Botei como 8. É uma qualidade boa, sim. Não é a melhor de todas, mas é boa. Então no geral deu 7,7, o que é bom, é um valor bom, quase 8 aqui arredondando. Então são vantagens competitivas bem relevantes da empresa. Principalmente aqui a questão de marca e escala. É o que levanta quase tudo aqui desses números da empresa. Então vantagens competitivas da empresa eu diria que é forte sim. Então, pessoal, essa é a análise da Starbucks. A gente já viu que o endividamento dela está ok, um panorama geral.
Endividamento está tranquilo, as margens até que são boas para esse tipo de negócio. Rentabilidade ficou um pouquinho de analisar, mas a gente viu aqui pela geração de valor que na verdade tem uma margem muito grande. Então, com certeza, é uma empresa que gera bastante valor ao acionista, até para você ver historicamente, o investimento na Starbucks foi muito forte, foi muito rentável. Como crescimento ao ponto de se atentar, vamos olhar se ela não vai ficar mesmo queimando caixa para esse tipo de coisa. Por mais que seja uma empresa que gera muito caixa, isso aqui pode ser perigoso no longo prazo, se manter assim. E vantagens competitivas bem fortes, né? Não tem nenhuma cafeteria no mundo que tenha vantagens competitivas tão fortes quanto ela, isso eu tenho certeza. Então, chegando aqui, vamos lá, vamos dar uma nota. Deixa eu botar aqui para vocês conseguirem ver. Eu daria uma nota 5 para a empresa, né? Nem 4,5. Apesar de ter o ponto de se atentar, é aquela questão de queimar a caixa. Mas todo o resto, eu diria que é um 5 para a empresa. Pronto, agora ficou 5. Vamos aqui na discussão. Criar um tópico. Vamos botar aqui, resumo, Starbucks. Vou botar aqui 2022, tá? Porque a gente só olhou 2022. Vou botar aqui assim, empresa com alta escala e poder de marca. Criou fortes vantagens competitivas. Modelo de negócio difícil. Vamos botar assim, modelo de negócio diferenciado no mercado pelo posicionamento da marca e programas de fidelidade. O que mais pode colocar aqui? Resultados. Vou botar aqui histórico de resultados muito bom. Forte geração de valor ao acionista. O que mais? Grande perspectiva de crescimento, principalmente no mercado chinês. O que mais a gente pode colocar aqui? Deixa eu pensar. Atenção a possível queima de caixa para distribuição de dividendos mais recompras de ações. Cadê? Aí. Diria que é isso, né? Empresa bem legal, mas ponto de atenção seria esse. Ok? Então vou publicar aqui. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado a todos que estão aqui. Não se esqueça de entrar aqui no Canguru, faz o seu perfil, participe das discussões, analisa as empresas por aqui também. Tem bastante coisa bem interessante aqui, é um site bem diferente. E espero vocês na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Eu estou pensando em fazer análise da John Deere, porque foi uma empresa que botaram aqui como recomendação para analisar na última live. E aí eu gosto de pegar as recomendações de vocês. Se você tem alguma recomendação de empresa também, deixa aí nos comentários. Beleza? Então um abraço, pessoal, e boa noite.